Olá, e o programa Amanhecendo na Graça de hoje, vamos tratar a respeito de insônia. Hoje o nosso quadro, né, é a saúde da mulher. Estaremos falando a respeito de insônia. Para estar respondendo algumas perguntas referentes ao assunto de hoje, estou recebendo ela aqui, a doutora Juliana Lobato, do quadro A Saúde da Mulher. Está aqui presente já para estar respondendo para você a respeito de insônia. Algumas perguntas referentes a esse assunto tão importante. Você sofre de insônia? Às vezes você nem sabe que tem, né? Vamos saber se é doença, o que é insônia, com ela aqui no programa Amanhecendo na Graça, tá bom? Você que está em casa acompanhando a programação, olha, o programa Amanhecendo na Graça entra no ar desta quarta-feira. Fique ligadinho no programa, quer fazer sua pergunta ao vivo, fica à vontade. 33217313, 33217024 é o número da sua participação aqui conosco. 33217313, 33217024 é o número da sua participação hoje aqui no programa Amanhecendo na Graça. Então não desligue seu televisor, não saia daí, porque o programa dessa quarta-feira, ele já está no ar. Olá, que Deus abençoe, bom dia a todos que acompanham o programa Amanhecendo na Graça, que Deus abençoe grandemente a vida de todos os colaboradores, a todos que acompanham o programa Amanhecendo na Graça, que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês, né? Você de perto, você de longe, você que acompanha o programa Amanhecendo na Graça. Olha, você que diz assim, pastora, o que fazer no momento de dificuldade, o que fazer quando as coisas parecem difíceis demais, eu já não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir. Busque ao Senhor de todo o seu coração, que Ele te dará a direção certa. Assim fazendo, pode ter certeza que Ele vai te dar a direção certa, Ele vai te conduzir a passos verdejantes, como diz ali no Salmo 23, tenha certeza disso. Mas para isso, você tem que fazer do Senhor o seu pastor. E se Ele é o meu pastor, eu preciso ser ovelha. Ovelha ouve a voz do pastor. Quem não é ovelha não ouve e não obedece, mas quem é ovelha ouve e obedece a voz do pastor, tá bom? Fique com a palavra de Deus sempre, a palavra que vai te sustentar, a palavra que vai te alimentar, no nome de Jesus. Falando de palavra, vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje vamos tratar a respeito de insônia. Às vezes você em casa acompanha a programação, tem acompanhado, está acompanhando a programação e está dizendo, pastora, né? Insônia, eu sofro de insônia. Vamos saber com ela, doutora Juliana Lobato, está aqui no programa Amanhecendo na Graça, nosso quadro toda quarta-feira, né? Não é paga para isso, mas está aqui toda quarta-feira fazendo programa com amor e com dedicação. Doutora, que Deus abençoe mais uma vez. E hoje nós vamos tratar de insônia, né? O que é insônia? Bom dia, doutora. Bom dia, pastora Janaína. Mais uma vez estamos aqui juntas para falar de um quadro para a mulher, né? Desse tema tão interessante que é a insônia. Verdade. A insônia, ela está ligada com mais ou menos uns 20% da população aqui no Brasil. Então, é um assunto bem interessante, né? Eu acho que a gente vai ter várias perguntas para poder esclarecer esse assunto. E é interessante começar a diferenciar se essa insônia já está trazendo algo patológico ou não para a tua saúde. É verdade, mas explica pra gente o que é a insônia, doutora. Às vezes nós não sabemos, às vezes a pessoa que está em casa acompanhando a programação não sabe o que é insônia. O que é insônia? A insônia, como conceito, nada mais é do que a dificuldade de entrar no sono ou a dificuldade de manter esse sono. Olha só. Então, se você tem uma dificuldade para dormir, para adormecer, você tem uma insônia. Ou se você tem dificuldade de manter esse sono por mais ou menos de 6 a 8 horas, que é a quantidade de horas que precisamos para dormir e acordar cansada, descansada. E então, se você tem essa dificuldade para manter, é insônia também. É insônia. Então, se eu tenho dificuldade para dormir, e se a pessoa fica ali na cama, vagando com os pensamentos, não consegue dormir, perdi o sono, vou dormir muito tarde, o que é isso? Isso significa que essa pessoa está com uma insônia, está sofrendo. É uma doença isso ou não? Insônia, ele é um sintoma, mas a partir do momento que ele começa a agregar com outros sintomas, por exemplo, cansaço, irritabilidade, e daí cansaço, irritabilidade, ou altera hormônios, engorda, devido a essa insônia, ela começa a ser patológica e aí é uma doença, né? O problema é que você ficar fazendo estímulos
na hora de dormir e aí você demorar e você mesmo provocar uma insônia no teu organismo. Isso Tem como eu provocar insônia no meu organismo? Hoje tem muita coisa ligada à insônia, né? Desde o que desde o que você faz durante o dia, durante a noite, o que você come, o que você usa como estímulos sonoros ou estímulos estímulos computador, celular, então tudo isso vai atrapalhar o sono. Ah, então quer dizer, se eu uso um aparelho celular à noite e fico ali mexendo, pode atrapalhar o meu sono? Assim, a gente fala assim, os estímulos, tanto os alimentares como os de hábitos, pode atrapalhar teu sono. Porque a gente tem um círculo circadiano, né? Então, normalmente, a partir das 8 horas da noite, o nosso cortisol, ele começa a cair, que é um hormônio. A melatonina, que é um outro hormônio do sono, ele começa a aumentar para poder vir aquele sono tranquilo e eficaz, aquele sono que é um sono reparador. A partir do momento que passa 8 horas e você começa a mexer no celular, mexer no computador, ficar lendo muitos livros, fazer um estímulo cerebral, se alimentar com alimentos termogênicos que aumentam esse metabolismo, vai atrapalhar o sono. Então, se eu tiver uma péssima alimentação à noite, pode atrapalhar o meu sono? Pode atrapalhar o sono. Por exemplo, um bife, né, de carne vermelha, ele demora 12 horas para ser metabolizado. Então, todo aquele fluxo sanguíneo cerebral que era para acontecer no cérebro e você ter um sono tranquilo, ele vai para todo o teu intestino. Então, isso vai atrapalhar o teu sono. Fora, por exemplo, um café, né, que ele é um termogênico, um estimulante, chás, existem vários chás estimulantes, então é importante o paciente que tem o diagnóstico da insônia mudar a alimentação também. Aí ela pode ser que quando ela mude a alimentação, melhore o sono dela, é isso? Isso, daí quando começa lá por 8, 10, 11 horas da noite, se você está com uma alimentação adequada, então o seu sono ele vai vir com mais facilidade. Então não é normal a pessoa dormir 2 horas, 1 hora da manhã, meia-noite, 3 horas da manhã. Então isso aí não é normal. Isso não é normal, que isso está longe do nosso círculo circadiano de sono. Então normalmente as pessoas acordam 6 horas, né? Tem uma vida, um dia produtivo e depois você tem que dormir pelo menos 6, 7, 8. O que eu falo assim para os pacientes é que todo mundo tem que se conhecer. Então, eu, por exemplo, eu preciso de 7 horas e meia de sono. Se eu não faço isso diariamente, isso vai se acumulando e eu vou começando a ficar cansada, irritada, estressada. Então nem tudo, às vezes, a pessoa que é evangélica, porque nós estamos falando não só com o público evangélico, mas também com todo tipo de público. E às vezes o público evangélico fala o seguinte, é demônio, né? É demônio, é Deus querendo falar comigo, e às vezes não tem nada a ver. Quando a gente quando a gente mistura tudo, a gente não tem propriedade para poder tratar essas coisas, né? Então a gente tem que ter um discernimento. Existe quando Deus fala com você, existe quando realmente é demônio e existe quando é insônia. Então uma coisa bem clara que eu aprendi quando eu fui sendo discipulada é o seguinte, se Deus falou com você e você não conseguiu executar aquele chamado ou aquela palavra de Deus na sua vida, é porque é insônia. Então, quando Deus fala, não tem confusão, você consegue executar no outro dia. Agora, se no outro dia você começa a produzir menos, você começa a ficar irritada, briga com os filhos, briga com o marido, e você está cansada, você está tendo insônia. Então, você tem que tratar. Quando eu devo procurar um médico? Então, o médico, ele vai te auxiliar ali nessas mudanças de hábitos, né? Quando a gente fala em remédio para insônia, eu não sou tão a favor a isso. Então, assim, eu acho que o remédio, ele simplesmente vai desligar o paciente, mas não vai entrar num sono contínuo, num sono reparador, né? O que a gente precisa na insônia é o auxílio do psicólogo. Então, o psicólogo, ele consegue te ajustar nessa questão do tratamento da insônia. Porque antes de uma insônia, a gente sempre pensa em uma crise de ansiedade ou numa depressão. Então, o paciente que ele tem pensamentos acelerados, o paciente que não descansa, ele pode estar entrando numa crise de ansiedade.
Então, antes de medicação, você tem que tratar essa ansiedade, você tem que descansar no Senhor, né? E poder vir um sono tranquilo. E qual é o médico adequado que eu tenho que procurar, doutora? Olha, hoje a gente tem médicos especializados no sono, né? Mas a gente, dentro de uma medicina integrativa, a gente reconhece que quando você muda os seus hábitos, né? Quando você come melhor, faz atividade física, quando você começa a tratar a cabecinha, que é a questão da insônia, né? Com auxílio de psicólogo, na igreja, isso vai mudando a tua história e provavelmente você vai ter um sono tranquilo e reparador antes de você ir procurar somente um remédio para tratar a insônia. Então a insônia é bem complexa, não é um remedinho que vai te ajudar. Então quer dizer que aquele medicamento que a pessoa passa, esse medicamento pode não resolver, ou resolve? É aquela, assim, a questão do fechar o olho e dormir pode resolver, mas 70% das pessoas que tomam um remédio para insônia, elas acordam cansadas, elas têm a sensação de não dormir nada. Então o sono, a causa do sono, de dentro para fora, não foi tratada. Então você simplesmente tampou o sintoma, que é ficar acordada na madrugada, mas você não tratou a causa, então você está acordando cansada mesmo tomando remédio. Ou seja, você não está tendo um sono reparador. E durante o sono, a gente tem produção de hormônios, a produção de serotonina, que é do bem-estar. Por isso que quando você dorme bem, você não acorda irritada. Quando você não dorme bem, você acorda irritada. Então, se você toma essas medicações, né, para sono, você faz um desarranjo metabólico e acorda cansada com todos os sintomas de uma insônia do mesmo jeito. E às vezes a pessoa ela dorme, né? Dorme às 8 horas, mas depois ela passa daquelas 8 horas, então ela não está mais dormindo, né? Ela não está mais descansando. Então quando ela acordar, vai vir com todos os sintomas de dores, irritabilidade. Então quer dizer que o adequado é dormir 8 horas por dia. Como eu disse, cada paciente tem uma faixa de descanso. Tem pessoas que conseguem ficar 6, tem pessoas 7, tem pessoas 8. Mas uma média geral é de 6 a 8 horas por dia. No meu caso, eu pessoalmente, eu preciso de 7 horas e meia. Se eu durmo 6 horas, eu já sinto um leve diminuição do meu desempenho durante o dia. Se eu durmo também mais de 8 horas, já é aquele efeito rebote que você começa a ficar mais cansada, mais preguiçosa. Também não é o ideal, né? Então, a pessoa que dorme demais também não é fica legal. mais cansada, mais preguiçosa, entendi. Daqui a pouquinho a gente volta falando a respeito de insônia. Vou intervalo comercial. Já já eu volto com ela, a doutora Juliana Lobato, falando de insônia aqui no programa Amanhecendo na Graça. No começo eu me embolei toda que eu tava morrendo de calor. Vocês não estão com calor, né? Não? Você tá com calor, né? Tem a questão da insônia terminal. Aqui tem uma pergunta. Dona Carlina, o que a senhora tem de novidade para essa mulher que está acompanhando o nosso programa, que quer conhecer a loja da senhora, os produtos, as novidades que a senhora tem para ela? Nós estamos com uma coleção incrível de outono e inverno, esperando por você. Estamos dando 15% de desconto para as nossas clientes que vierem conhecer a loja. E a nossa loja fica na Rua Goiás, número 68, Nova Várzea Grande, em Várzea Grande. E temos uma loja também em Santo Antônio de Leverger, número 240, Centro. É isso aí, Lina Shoes, vem conhecer. Qualidades, preços baixos para você. Livraria Manancial, um conceito em artigos cristãos, sempre recebendo os lançamentos de bíblias, livros, periódicos, Ministério da Dança e uma grande variedade de produtos para você presentear em qualquer ocasião. Livraria Manancial, o magazine do cristão. Rua Joaquim Murtinho, 319 Centro, em frente a Monbiju. Fone 3023-7733. Estamos de volta aqui nos estúdios da RIT e nós estávamos falando aqui a respeito de insônia. E a senhora estava falando aqui a respeito da insônia terminal. Explica pra gente.
A insônia terminal é aquela insônia que você desperta antes do teu programado para acordar. Então, por exemplo, eu acordo todos os dias 6 horas com o despertador, mas você desperta às 4 da manhã e fica pingando até às 6. Então, essa insônia terminal, que é no final do teu sono, é o conceito de insônia terminal. E acontece em muitas pessoas. E quando a gente aprofunda no tratamento de insônia, por qual motivo você acorda às 4 e não às 6? Porque dentro, a hora que você foi dormir, você está gerando uma ansiedade já para o dia seguinte, e aí você está despertando às 4, ou às 3, às 5 horas da manhã, antes do programado. Então, a insônia terminal, você tem por trás dela uma crise de ansiedade nos pacientes. Muito, né? Tem muito isso, principalmente na minha produção. Dicas que combatem a insônia, doutora? As dicas, né? Primeiro, a mudança do hábito. Então, você fazer uma atividade física no período da manhã é o melhor horário para quem tem um diagnóstico de insônia. Então, faz uma atividade física pela manhã, porque daí os seus hormônios vão entrar num ritmo circadiano legal, que ele vai abaixando a partir das 8 da noite, você vai ter um sono melhor. Não ingerir muita água a partir das 8 da noite. Então, tem muita gente que trabalha o dia todo, não toma água o dia todo, aí quando chega em casa, agora eu vou tomar água. Ele vai passar a noite, a madrugada, no banheiro urinando. Então, o ideal também não é tomar muito líquido, ingerir muito líquido a partir das 8. Não ingerir alimentos termogênicos, então, por exemplo, chá de canela, café, alimentos que pesam no estômago e têm a metabolização demorada, como uma proteína animal. Então, isso também é interessante. Controlar o estresse, né? Então, assim, a partir das 8 da noite, você ficar se enchendo de coisas que vai aumentar o teu ritmo metabólico. Então, vai assistir um filme violento, um filme agitado, né? Um filme de terror, ou ficar olhando muita coisa que não edifica no Facebook, WhatsApp. Então, tudo isso são estímulos sonoros, são estímulos visuais que vai atrapalhar o sono também. Que maravilha. Ter sono leve é sinal que a pessoa está com insônia? Olha, para dar esse diagnóstico, se ela está com insônia devido ao sono leve, nós precisamos avaliar se no outro dia, se ela está tendo outras alterações. Então, problema no trabalho, não está produzindo no trabalho, está irritada, né? Está com obesidade. Então, se esse sono leve, ele não está descansando a paciente, ela está acordando cansada, está alterando todos os hormônios, ela está com uma insônia. Mas tem muitos pacientes que têm um sono leve, mas dorme e acorda descansado. Então, assim, o sono leve, ele não é diagnóstico, não é sinônimo de insônia. Muitas pessoas acordam porque escutou um barulho, que o outro não acorda, mas ele está dormindo, está descansando, então não é uma insônia. A insônia pode levar à morte do indivíduo? Depende do contexto. Muitas das vezes a pessoa está com um sono tá tendo tanto pouco sono, está tão cansada, está se arrastando, que ela pode acontecer alguma fatalidade por esse motivo, pelo cansaço. Mas porque está acordada e morrer, nunca vi essa história. Eu acho assim que é um conjunto de coisas da insônia que pode levar a uma morte do paciente, mas nunca vi uma ligação insônia e morte. Assim, se você está com alterações todas metabólicas, né? A insônia pode alterar o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório. Você pode ficar cansada e de repente bater o carro, alguma coisa nesse sentido, né? Que é a consequência da insônia. Tudo isso devido à insônia. A insônia pode trazer consequências, mas não você ficar acordado e morrer. Eu acho que a pessoa, quando passa por uma insônia, né? Dorme péssima. A pessoa fica 3 dias sem dormir. Essa pessoa, ela está extremamente alterada. 3 dias sem dormir, ela não descansa, né? Então, assim, até em Salmos já fala, né, que você tem que dormir, acordar e o Senhor vai cuidar de você. Você tem que descansar. Então, se você não descansa, você, no outro dia, isso vai ser cobrado. Tem gente que cobra com um dia, tem gente que com uma semana, tem gente que 2, um mês, né? Então, a gente tem muitas pessoas aí, muitos acidentes. Muitas das vezes é porque o paciente está com uma insônia e não dorme mesmo, e dorme no volante. Então, isso pode levar à morte, que é a consequência da insônia.
consequência da insônia, É. infelizmente. E as pessoas não procuram um especialista, né, doutora? As pessoas não procuram. Lá na Clínica Longevitar, tem uma pessoa que trata disso, como que é? Quando a gente dá um diagnóstico de insônia, a gente tem muito paciente, né, que vem com insônia. A gente muda todo o contexto do paciente. Que é como eu falei, não adianta você passar como médico ou como qualquer outro profissional uma medicação que isso não vai tratar a insônia. Isso não vai trazer essa restauração do sono para o paciente. Então, você tem que fazer todo um tratamento. Mas aí o paciente fica, não, mas eu quero dormir, eu preciso dormir, né? Coloca uma pressão básica no médico, tá pagando o médico e quero dormir, o médico vai lá e coloca um remédio para a pessoa dormir. Hoje, isso também acontece, mas hoje a gente consegue trabalhar com remédios um pouco menos agressivo. Então, por exemplo, a gente tem aqueles extratos de maracujá, né? Extratos de várias outras plantas, de melissa, valeriana, que são chás que vai ajudar a induzir o sono. Muitas das vezes o paciente precisa somente desses chás fitoterápicos e tirar todo esse mau hábito que ele tem e ele dorme. Olha só. Antes de colocar um remédio agressivo nele. Que bacana, bacana. Obrigada pela participação Eu que mais agradeço. uma vez, né? Toda quarta-feira estamos falando aqui a respeito da saúde da mulher, né, doutora? Isso. Obrigada pela participação. Deus abençoe Amém. grandemente. Eu queria que você deixasse as considerações finais, né? As considerações finais. Eu que agradeço, né? É sempre bom falar sobre insônia, sobre ansiedade, qual o diagnóstico que for em relação à mulher. E convido vocês para na próxima quarta-feira estar aqui com a gente. Que maravilha. Obrigada pela participação. Agora é eu, né? Obrigada pela participação. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Espero você, né? Amanhã, 7h30 da manhã, a gente tem um encontro marcado. E olha, lembre-se, que Deus ele pode mudar e reverter esse quadro que você está vivendo, tá? Aqui, Adriele, aqui, tô falando aqui nessa câmera agora, né? Pode mudar o quadro que você está vivendo. Amanhã estarei recebendo aqui a cantora Liara Neres, eu acho que é isso. Ela estará contando seu testemunho, que é lindíssimo, por sinal. Estávamos na clínica, né? Onde os pais dela têm uma clínica de recuperação. E aqui amanhã você vai ficar por dentro desse testemunho muito bacana, muito forte também. Amanhã, 7h30 da manhã, a gente tem um encontro marcado. Até lá.